Fala, galera! Estamos aqui para resolver aquele exercício que eu deixei indicado na aula de número 19, lá da Química D. Beleza? Então vamos ver qual é a resolução dessa somatória da UEM. Muito bem, aqui a gente tem o mesmo slide que vocês têm lá do Para Treinar, a mesma questão, que você provavelmente pausou, tentou resolver, ou veio aqui só para a gente ver a resolução mesmo e treinar mais um pouquinho, não tem problema também. Vejamos qual é o método de resolução que pode ser usado aqui. Ele é um exercício em que se encaixa muito bem aquela resolução que usa tabelas, uma tabela de reação. Você vê que ela te dá informações sobre o início daquele processo, daquele sistema, e sobre um momento final, um momento de equilíbrio. Então é exatamente isso que a gente vai montar. A gente vai montar uma tabela que tem várias colunas e várias linhas. Essas colunas elas se referem a cada espécie daquele processo químico. Então tem a coluna do gás nitrogênio, a coluna do gás hidrogênio aqui do lado e a coluna do gás amônia. Quanto às linhas, a gente tem uma linha que é a linha do momento inicial, a linha de tudo que é consumido, que são os reagentes, a linha de tudo que é produzido, que são os produtos, e a linha do equilíbrio, que é o nosso momento final de análise. O que a gente sabe nesse enunciado? A gente sabe um pouquinho sobre o início desse processo, né? A gente sabe que no início do processo tem 2 mol de N2. Então, eu vou colocar que no início tem 2 mol de N2. A gente também sabe que no início tem 4 mol de H2. Então, no início tem 4 mol de H2. Colocamos isso aqui. No início não tem nada de amônia. É algo que é bem comum, que não tenha nada de produto no início e você põe um risquinho ou o número 0. Quanto ao consumo, nós não sabemos nada. A gente só sabe que consome é o reagente e não o produto. Então não tem consumo de produto. Quanto à produção, a gente também não sabe nada ainda. A gente só sabe que quem tem produção é o produto e não o reagente. Então não tem produção de reagente. E no equilíbrio? No equilíbrio está no enunciado. Olha o que ele falou. Ele falou que no equilíbrio tinha 1,5 mol de NH3. Então eu vou colocar aqui. No equilíbrio, tem 1,5 mol do NH3. No equilíbrio, 1,5 mol. Colocamos todas as informações. Agora pensa assim. No início não tinha amônia. E no final tem 1,5 de amônia. O que isso quer dizer? Que não tinha nada e depois tem 1,5. Que eu produzi 1,5 de amônia. Ou seja, a produção... Vou fazer assim, óculos que está dando reflexo. Que a produção de amônia foi de 1,5 mol. Então, produção da amônia foi 1,5 mol. Beleza? Agora que entra a questão estequiométrica. A gente vai ter que olhar para a reação balanceada. O que a reação balanceada mostra? Que 1 mol de N2 se relaciona com 3 mol de H2 e 2 mol de NH3. Está a reação aqui em cima, né? E o que nós temos? Nós não temos 2 mol de amônia produzidas. Nós temos 1,5. Então, faz a regra de 3. Se eu consumo 1 de N2 e 3 de H2, eu produzo 2 de amônia. E se eu produzo 2 de amônia, eu consumo quanto de gás hidrogênio? Você vai encontrar 2,25 mol. E eu consumo quanto de gás nitrogênio? 0,75 mol. Você vai encontrar esse valor também. Transporta isso lá para a tabelinha. E esses são os valores que foram consumidos. Eu consumi 0,75 de N2 e 2,25 mol de H2. Agora vamos pensar. Eu tinha 2 mol de N2 e consumi 0,75. Quanto que sobra? 2 menos 0,75. Eu tinha 4 e consumi 2,25 de H2. Quanto que sobra? 4 menos 2,25. E aí você faz essas continhas e encontra 1,25 mol e 1,75 mol. Então o que você achou aqui? O que tem no equilíbrio? Chegamos à linha do equilíbrio. Agora eu sei tudo que tem naquele momento de equilíbrio. E posso fazer o quê? Calcular a nossa constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio, nós já vimos essa expressão durante a aula, é o produto sobre o reagente, elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Nesse caso, a gente tem a amônia, 1,5, que ficou ao quadrado, o N2, que é 1,25, e o H2, que é 1,75. Então você faz essa conta e encontra 0,34. Tudo bem? Tem uma coisa errada aqui. Está errado fazer isso. O que a gente errou? Olha só, tem um detalhe que a gente deixou para trás. O fato de que vai aparecer marcado para vocês de que esse recipiente tem um volume de 5 litros.
Por que a gente esqueceu disso? O que aconteceu aqui? Por que tinha que considerar isso? É que na constante de equilíbrio nós temos concentrações. Não número de mol, é concentração, é mol por litro, mol por volume. Então a gente tem que considerar esses 5 litros aqui. Portanto, a gente vai agora corrigir o problema. E a gente vai dividir esses números de mol, 1,25, 1,75, tudo a gente vai dividir por 5, para fazer mol por litro, número de mol por volume. Então, ó, o 1,25 vai ficar dividido por 5 litros, 0,25 mol por litro. O 1,75 divide por 5 litros, 0,35 mol por litro. E o 1,5 que estava aqui, divide também e dá 0,30 mol por litro. Agora a gente vai reaplicar esses dados colocando a concentração. Primeiro, qual que é a concentração final da amônia? 0,30. E do N2, 0,25. E do H2, 0,35. Agora que você fez com os dados de concentração e não número de mol, aí tá belezinha. E você fica com mais ou menos 8,4. Beleza? Então fica atento. A gente precisa de concentração na hora de fazer a constante de equilíbrio. Vamos ver os itens da questão agora. Nota que eu coloquei aqui em cima para vocês a linha do equilíbrio em número de mol e em concentração. E aqui está a constante que a gente achou. Item 01. A constante de equilíbrio é 0,34. Falso. Era 0,34 se fizer errado, se fizer com o número de mol e não com a concentração. Então, errado, né? Daqui a pouco eu comento com vocês sobre a unidade. Vou pular o 02, que eu já vou comentar. Temos aqui... Opa, não dá pra gente fazer um... A gente já comenta o 02. O 04. No equilíbrio, tem 1,75 mol de H2. É só vir ali na linha do equilíbrio. Equilíbrio. H2. 1,75 mol. Então, sim. Estaria certo dizer 0,35 mol por litro? Também estaria certo. Estaria beleza. 08. A concentração em mol, em quantidade de matéria do N2, no equilíbrio, é 0,25. Vamos lá na linha do equilíbrio. Equilíbrio do N2, 0,25 mol por litro. Aí tá beleza. Poderia dizer também 1,25 mol simplesmente? Poderia. 0,2, 0,8 é verdadeiro. Agora, os que faltaram, olha só. O item 02 está falando que se a gente muda a concentração inicial do N2 e do H2, a constante de equilíbrio muda. Aí eu quero mostrar para vocês do que depende a constante de equilíbrio. Olha só. A constante de equilíbrio está relacionada com o ΔG, que é a variação de energia livre de Gibbs. Está relacionada ao R, que é a constante dos gases, ao T, que é a temperatura, e ao logaritmo da constante de equilíbrio. Esse ln é um tipo de logaritmo, então pode pensar que é como se fosse log da constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio está relacionada, então, com a temperatura e com a energia livre de Gibbs, que é um parâmetro termodinâmico parecido com a entalpia. O que é importante você saber? Que a constante de equilíbrio ela depende da temperatura. Importante saber que depende da temperatura, mas não depende da concentração, não depende da concentração de reagente, não depende da concentração de produto. Não tem nada aqui, concentração de reagente, concentração de produto. Depende da temperatura, mas não da concentração de ninguém. Então não dá para dizer que se eu mudo concentração, muda a constante. Só vai mudar a constante se mudar a temperatura. Beleza? Então é importantíssimo isso. Segundo, tem um item lá sobre grau de equilíbrio. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer assim. Digamos que o grau de equilíbrio seja 100%. Quer dizer que eu gastei todo o meu reagente. Então, um grau de equilíbrio converte 100% do reagente. Por exemplo, converteria 2 mol do N2. Qual que é a conversão, ou qual que é o grau de equilíbrio para a conversão que a gente teve? O consumo foi só de 0,75. Gastou só 0,75. Não gastou 2. Então, quantos por cento que foi o grau de equilíbrio? Você faz essa continha e dá 37,5. Então, beleza, o grau de equilíbrio dele é 37,5. Por último, um comentário sobre a unidade da constante de equilíbrio. Porque ali naquele item, que era falso, a gente viu que o número está errado, ele mostra a unidade aqui. Como é que você faria isso? Faz assim, constante de equilíbrio, como você fez. Agora, em vez de colocar valores, coloca só a unidade. Então, vamos usar mol por litro.
Amônia, mol por litro ao quadrado. N2, mol por litro. H2, mol por litro ao cubo. Aí você vê que aqui embaixo é mol por litro vezes mol por litro ao cubo. Vai ficar mol por litro ao quadrado com ali embaixo elevado a 1 com ao cubo fica elevado a quarta, né? Aí olha só, matemática. Ao quadrado em cima e elevado a quarta embaixo vai ficar elevado a menos 2. Porque vai ser o expoente de cima menos o expoente de baixo. Fica 2 menos 4, dá menos 2. Então a unidade você vê que é bem o que está aqui, né? Mol por litro na menos 2. Mol por litro na menos 2. Se você precisar descobrir a unidade de medida da constante de equilíbrio, faz a conta com as unidades. Beleza? Essa parte estava certa, só que o erro do item era o 0,34. Então, recapitulando, nós temos o primeiro falso, aí o segundo. O segundo fala o quê? E se eu mexo na concentração, mexe na constante de equilíbrio? Não, só se mexer na temperatura. Então, falso. O 4 e 8 eram verdadeiros e, por fim, o grau de equilíbrio é 37,5. Aí sim, beleza, item verdadeiro. Tudo bem? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês na resolução dessa questão. Vocês viram aqui que o cenário mudou essa semana. A gente vai se ajustando conforme o tempo passa, mas eu espero que vocês tenham entendido e pode seguir lá assistindo a aula, beleza? Até mais!